Olá, galera do Semi-Extensivo, do Colégio Aliança, professor Tico, disciplina de Física, falando aqui. Vamos para mais uma videoaula, tá? Hoje vamos trabalhar com a aula número 25, lá na apostila 4. Aula 25. Ok? Mais precisamente lá nas páginas que vão da 291 até a página 293. Muito bem, hoje é dia 17/6 e vamos iniciar a nossa videoaula. Então, o tema dessa aula de hoje é o teorema do impulso. Então, nós vamos definir aqui o que é impulso. Então, vamos lá, o que é impulso? Então, um exemplo bastante básico, quando você tem aí um corpo, né, uma massa, aí na tua apostila veio o desenho de um carrinho, né, a pessoa empurrando. Eu vou colocar aqui o nosso móvel, nosso corpo, nossa massinha, né, e você vai ter aqui uma força impulsionando essa massa. E, obviamente, se ela for uma força resultante, né, ela vai provocar aqui nessa massa um deslocamento, um ΔS. Tá, e o que seria esse impulso? Esse impulso é o seguinte: o impulso é a força multiplicado pelo tempo que você está aplicando a força. Então, por exemplo, se você aplicar essa força aqui nesse corpo durante um intervalo de tempo de 10 segundos, você consegue um impulso. Se você aplicar a força durante 20 segundos, esse impulso vai dobrar. Tá? Então, o impulso é o produto aqui, ó, da força pelo tempo em que a força fica aplicada. Qual é a unidade de medida que mede o impulso? Se você prestar atenção na equação, você vai perceber que força mede em Newton e o tempo mede em segundos. Então, a unidade que mede o impulso é essa aqui mesmo, é Newton vezes segundo. Só cuidado que não é Newton por segundo, é Newton vezes segundo. Ou seja, produto da força pelo tempo. Muito bem, então isso é impulso. Paralelamente ao impulso, você deve definir o que é quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Tá? Que alguns confundem com energia cinética. Tá? Então, quantidade de movimento é algo um pouquinho diferente. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático, que eu sempre cito em sala de aula. Suponha que você tem um choque frontal aí, entre uma carreta carregada com grãos, né, e um veículo pequeno, aí, um Fusca. Tá? É desagradável esse choque, mas suponha que ele exista. Então, se eu for te perguntar aí, qual veículo vai sofrer o maior estrago, né, você vai me responder que é a carreta. E eu vou te perguntar por quê, você vai me dizer, não, mas a massa da carreta é muito grande. Aí você tem que pensar o seguinte: não analisa-se apenas a massa quando você está analisando a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, na realidade, é um produto da massa pela velocidade. Eu estou falando para vocês que, apesar do Fusquinha ter uma massa pequena, se a velocidade dele fosse muito grande, mas muito grande, fosse um foguete Fusquinha, ele poderia destroçar a carreta. Tá? Então, quando você está analisando quantidade de movimento, não pense só na massa, pense na massa e na velocidade. Existem alguns meios de transporte que têm uma quantidade de movimento muito grande, não devido à velocidade, sim devido à massa. Vou te dar alguns exemplos. Um navio possui velocidade pequena, comparado com veículos, né, comparado com aviões, mas a massa do navio é muito grande. Outro exemplo são trens, principalmente trens brasileiros, né, que têm pequena velocidade, mas grande massa. Então, a quantidade de movimento desses trens vem muito mais da massa do que da velocidade. E agora eu vou te dar exemplos de quantidade de movimentos que são ao contrário. Por exemplo, tem corpos que têm pequena massa e grande velocidade. Exemplo, projéteis, né? Quando se dá um tiro com uma arma, um fuzil, por exemplo, a massa do projétil é pequena, mas a velocidade é muito grande. Então, ele acaba provocando um grande estrago, né? Onde ele impacta, tá certo? Então,
Então, a quantidade de movimento dele é grande devido à velocidade ser muito grande. Outro exemplo foi esse que eu citei agora há pouco, os foguetes. Né? Foguete, às vezes, nem tem tanta massa. É interessante para um foguete que ele tenha pequena massa, porque foguetes são usados para levantar naves, levantar satélites. Né? Então, se procura trabalhar com materiais leves, com massa pequena, mas a velocidade de um foguete é muito grande, então se diz que ele tem grande quantidade de movimento. Então, resumindo, quantidade de movimento é esse produto da massa pela velocidade. A massa nós medimos em quilograma e a velocidade nós medimos em metros por segundo no Sistema Internacional. E é daqui que surge a unidade que mede a quantidade de movimento. Ela é meio esquisita, não existe uma unidade específica para ela, ela surge justamente da massa e da velocidade desse produto. Então, quantidade de movimento você mede em quilograma vezes metro divididos por segundo. Muito bem, no próximo slide, nós vamos ter aí o teorema do impulso, que relaciona a quantidade de movimento com o impulso. Então, vamos lá para ele. Boa parte dos exercícios de impulso e quantidade de movimento, você resolve usando o teorema do impulso. E o que diz o teorema do impulso? Ele diz para você que o impulso, além de ser força multiplicado pela variação do intervalo de tempo, né, o impulso também pode ser calculado pelo delta. Delta é a variação, né, da quantidade de movimento. Tá? Então, você pode calcular o impulso fazendo quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Ok? E como o impulso é uma variação da quantidade de movimento, você pode trabalhar com o impulso com a unidade de medida Newton por segundo, ou trabalhar com a quantidade de movimento com a mesma unidade de medida Newton por segundo. Tá? Essas unidades de medida Newton vezes segundo e quilograma metro por segundo, elas representam fisicamente as mesmas grandezas, ou seja, impulso e quantidade de movimento, elas se confundem. Né? Muito bem, posto isso, nós vamos começar aí com o nosso primeiro exercício. Então, reparem aí que na página 293, vocês têm ali uma situação típica do interior, né? Quem já não passou por essa situação? Uma van ali carregada, né? Foi passar por um atoleiro e acabou ali encalhando, né? Aí o pessoal desce da van, o motorista fica lá dentro e o povo dele empurrar para tirar ela do atoleiro. Então, a situação nossa é a seguinte, um grupo de pessoas empurra um carro de 1 tonelada. Então, aquela van amarela ali, 1 tonelada, nós sabemos que são 1000 quilos, né? Para tirá-la do atoleiro. O carro, inicialmente em repouso, é sujeito a 3 forças. O peso, de intensidade 10 kN, aquele quilo ali representa 1000. Então, se a massa dele é 1 tonelada, 1000 quilos, o peso vai ser 10.000 newtons, ou seja, 10 kN. A força de contato com o solo lá, né, cuja intensidade da componente tangencial ao apoio é 1000 newtons. Espera aí, vamos dar uma paradinha, vamos tomar nota dos dados. A situação nossa é a seguinte, nós temos uma van que eu vou representar aqui como um corpo. Aqui está o solo, né? E aqui está a nossa van. Ela tem uma velocidade inicial 0, tá? Ela está paradinha aí, beleza? E ela tem uma massa, como o próprio exercício falou, de 1 tonelada, ou seja, 1000 quilos. 1000 quilos. E o peso dessa van, usando gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, basta multiplicar esse 1000 pelo 10, você vai encontrar 10.000 newtons, que a apostila representou como 10 kilonewtons, o exercício aí, né? Então é 10.000 newtons. E para onde que está esses 10.000 newtons? Nós sabemos que o peso é aquela força da Terra puxando o corpo, né? Então aqui você tem um peso de 10.000 newtons. Tá, aí na sequência ele diz o seguinte, o carro inicialmente em repouso é sujeito a 3 forças. O peso, que eu já coloquei aqui no desenho, de intensidade 10.000 newtons, a força de contato, cuja intensidade da componente tangente ao apoio é 1000 newtons. Vamos lembrar dessa força de contato? Essa força de contato é algo que nesse exercício, como as pessoas estão empurrando para cá, né, o chão vai ser empurrado aqui, ó.
nós vamos ter uma força aqui, ó. Tá? Vai ser uma força aqui. E aí, o solo responde com uma força para cá. E essa força vai possuir duas componentes. Essa força vai possuir uma componente para cá, que é a componente tangencial ao solo, que ele está indicando aí. E vai possuir uma componente para cá, ó, a vertical para cima. Tá? Então, essa componente aqui, que é a força de compressão, ela vai produzir uma componente para cima, que nós chamamos de normal, e uma componente contrariando a tendência de movimento. A tendência de movimento é para o nosso lado direito, então essa componente que ele está se referindo é a força de atrito. E ele está te dando essa força de atrito. Tá? Então, o que é a força de atrito? É a componente tangencial ao apoio, 1000 newtons. Então, esse exercício, em vez de ele te dar o coeficiente de atrito, lá, aquele μ, para você poder calcular a força de atrito, ele já te deu a força de atrito, só que ele te deu com o nome de componente da compressão, componente tangencial da compressão. Então, essa compressão ela tem duas componentes, a tangencial, que é a força de atrito, e a perpendicular aqui, ó, que é a componente normal. Ok? Então, você sabe que essa van vai enfrentar, a hora que tentarem colocar ela em movimento para a direita, ela enfrenta uma força de atrito de 1000 newtons para a esquerda. E aí tem a terceira força, que é a força aplicada pelas pessoas, né? É uma força constante, também tangente ao apoio, a favor do movimento e de intensidade 1100 newtons. Então as pessoas estão empurrando a van aqui. Eu vou colocar esse vetor aqui, ó, para não tumultuar o desenho ali, tá? Então é uma força F de 1100 newtons. Ok? Então, as três forças que estão atuando no sistema. O peso, 10.000 newtons para baixo, uma força de atrito se opondo ao movimento de 1000 newtons, e uma força favorecendo o movimento, que é a força que o pessoal lá está empurrando de 1100 newtons. Reparem que se você subtrair o 1100 do 1000, vai dar 100 newtons, você vai ter uma força resultante. Conclusão, tendo uma força resultante, a van vai sair do atoleiro e vai acelerar, tá? Segundo a lei de Newton. Qual é a pergunta do exercício? Ele diz assim, ó, qual a velocidade em metros por segundo que o carro desenvolve ao fim de 2 segundos? Então, ele está te dando um tempo de 2 segundos. Tá? Então, a hora que o pessoal aplica a força aqui, ó, de 1100 newtons, cria uma força resultante que gera nessa massa um impulso. Tá? Um impulso. Essa força vai ficar aplicada durante 2 segundos. E o corpo vai dar uma deslocada aqui, ó. Vai ter um deslocamento aqui, que ele nem se refere no exercício, ΔS. A pergunta do exercício é qual é a velocidade que o corpo vai ter aqui. Ok? Então, para resolver o exercício, nós vamos usar pela primeira vez o teorema do impulso. Você começa ele assim, ó, impulso é igual a variação da quantidade de movimento. Nós sabemos que impulso é o produto da força pelo tempo que a força fica aplicada. Né? O tempo foi 2 segundos. E a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Vou prosseguir mais uma linha aqui. Essa força aqui é a força resultante. Então, quem é a força resultante? É o 1100 menos a força de atrito em sentido contrário, 1000. Multiplicado pelo tempo de 2 segundos. E isso é igual a quantidade de movimento final. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade final. Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Tá? Nós sabemos que a velocidade inicial é 0. Então, esse produto aqui vai zerar. Então, nós vamos ficar assim, ó, 1100 menos 1000 vai dar 100, multiplicado por 2, 200. A massa da nossa van é 1000 quilos. A velocidade final é a pergunta do exercício, e aqui zerou. Tá? Então, conclusão, vamos passar o 1000 dividindo o 200. Então, a nossa velocidade final vai ser 200 dividido por 1000. Vamos matar 2 zeros para simplificar, vai dar 2 décimos, ou seja, 0,2. A unidade de medida da velocidade, trabalhamos tudo no sistema internacional, então aqui é metros por segundo.
Ok? Então, após 2 segundos, a velocidade dessa van ainda é pequenininha, né, porque ela está saindo do atoleiro, e vale 0,2 metros por segundo. A resposta atua no gabarito aí é a letra B. Beleza, gente? Muito bem. Vamos então agora para o nosso exercício número 2. Exercício número 2. Repare que vocês têm uma figurinha ali de um tenista que está dando um saque ali na bolinha de tênis, né? Está sacando a bolinha. Então vamos ver o que vai acontecer. O saque é um dos momentos mais importantes num jogo de tênis. Em um saque de um jogador profissional, como Roger Federer, a bolinha cuja massa é aproximadamente 60 gramas, vamos anotar a massa da bolinha. Eu já vou aproveitar aqui e já vou transformar essa massa aqui, ó. Eu vou usar essa massa, 60 gramas, né? Vou dividir por 1000, vai dar 0,06 quilogramas. Lembrando que 1 quilograma tem 1000 gramas. E eu já vou também escrever isso aqui em potência de 10. 0,06 é 6 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Isso facilita um pouquinho a nossa vida aí. Tá, aí, o que mais que ele nos deu lá? Então, ele dá pancada na bolinha. A bolinha, cuja massa é aproximadamente 60 gramas, vai do repouso até a velocidade de 70 metros por segundo. Então, a hora que ele dá a pancada, a bolinha está parada, ela dá uma paradinha instantaneamente no ar, né? E ele dá aquela pancada. Então, a velocidade inicial, que eu vou representar com VI, é 0. E a velocidade final de saída da raquete é aqueles 70 metros por segundo, que é uma velocidade muito grande. Se você for ver ali, a próprio exercício te deu ela em quilômetros por hora, 252 km por hora. E isso num intervalo de tempo muito pequeno, no intervalo de tempo de 0,002. Esse é o intervalo de tempo que durou o contato entre a raquete e a bolinha. Tá? 0,02 segundos. Se você transformar em potência de 10, você vai perceber que vai dar 2 vezes 10 a menos 3 segundos. Isso aqui é mili, né? Então é 2 milissegundos. Tá? Esse foi o tempo de contato da raquete com a bolinha. Tá? E nesse minúsculo tempo de contato, a velocidade da bolinha saiu de 0 e foi lá para aqueles 70 metros por segundo. Isso significa que essa pancada deu um impulso violento nessa bolinha. E ele vai perguntar a respeito disso. Ó. Quanto vale aproximadamente o valor médio da força que o jogador aplica na bolinha? Então a pergunta nossa é a força. Tá? Então você tem uma bolinha aqui, ó, que está com uma velocidade inicial 0. E logo na sequência, numa fração de segundos aqui, de 2 vezes 10 a menos 3, ela vai para uma velocidade de 70 metros por segundo. Tá? Então, qual foi a força aplicada aqui pela raquete na bolinha? Muito bem, outra vez para resolver o exercício, nós vamos usar o teorema do impulso. Impulso igual a variação de quantidade de movimento. Aqui você vai abrir a equação, igual nós fizemos no exercício anterior, e aqui você vai ter, ó, vai aparecer a incógnita já de cara, ó, força vezes tempo, e aqui quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Agora, para ir um pouquinho mais rápido, no segundo exercício, você já sabe que a quantidade de movimento inicial vai zerar, né? A velocidade inicial é 0, e você vai descobrir a força. Então, a força, aqui o tempo, ó, 2 vezes 10 na menos 3, a quantidade de movimento final é a massa multiplicado pela velocidade final. Vamos repetir esse produto aqui do lado esquerdo. Olha a massa da bolinha aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 2. E a velocidade final que a bolinha atinge é esse 70. Tá, então, finalizando, nós vamos ter que força vai ser igual. Eu vou multiplicar aqui o 6 pelo 7, vai dar 42. E esse 10 na menos 2 multiplicado pelo 10, que está aqui no 70, né? 10 a menos 2 vezes 10 vai dar 10 na menos 1. E aí eu vou trazer o 2 vezes 10 a menos 3 dividindo. Muito bem, então a força vai dar 42 divididos por 2 dá 21. Ali continua o 10 na menos 1. E esse 10 na menos 3 que está embaixo, ele salta lá para cima com a potência, com o sinal invertido, 10 ao cubo. Aí resolvendo, nós vamos ter aqui, ó, 10 ao cubo vezes 10 a menos 1,
Multiplicação de potência em mesma base vai dar 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, multiplicado por 21 vai dar 2.100 newtons. Tá? Então, o Roger Federer descarregou na bolinha lá uma força de 2.100 newtons para a bolinha sair da velocidade zero e atingir velocidade de 70 metros por segundo, isso em 2 milissegundos. Resposta do exercício, letra C. Ok, meus amigos? Então, estão aí os 2 exercícios dessa aula, e daqui a pouquinho a gente volta para mais uma aula, mais uma videoaula.